Você quer evoluir? Acho que é uma pergunta até muito óbvia. Todos nós queremos evoluir. Todos nós queremos ser hoje um pouco melhor do que fomos ontem. E nós vamos tratar dessa evolução aqui, da evolução rural, onde a gente vai conversar sobre o microcosmo e vamos trabalhar com relação ao método. E para que a gente possa compreender isso melhor, é importante a gente entender que evoluir dentro da nossa proposta de trabalhar a evolução rural, trabalhar os 4 elementos que estão dentro do microcosmo que vamos definir isso. Então essa evolução aí, evoluir é transformar pessoas. As pessoas transformam as organizações, que organizações na verdade é um conjunto de pessoas. As organizações fortalecem as comunidades, porque quando você junta pessoas e organizações, você tem que comunidades um arranjo social entre pessoas e organizações em busca de pertencimento, e buscando resolver problemas comuns, fortalecendo as comunidades, elas impulsionam as cadeias de valor e tudo isso evolui o nosso microcosmo rural, que são as unidades que nós vamos também trabalhar e conceituar isso. De conceitos, um conjunto de proposições que ele fica bem claro aí quando a gente trabalha essa matriz que está aqui. Então a evolução rural, ela vai ser para a gente, primeira coisa, entendido como uma marca. Por que uma marca? Nós tivemos, ao longo da nossa trajetória, o setor rural muito marcado pelas questões de ser tradicional, pelas questões de dizer, olha, meu pai fazia, o pai dele fazia, então eu faço assim por isso. São questões que a gente tem que respeitar, porque são alguns legados que nos deixaram, mas que são muito conservadores. Então a evolução, ela precisa de ser a nossa marca, a nossa identidade. Nós, num mundo que vivemos hoje de competitividade, nós temos que pensar na evolução. E aqui o conceito central, apesar de nós trabalharmos vários conceitos, é do microcosmo rural, que nós vamos estar vendo aqui com um pouquinho mais de detalhe. Vamos utilizar uma metodologia. A gente, se não tiver método, a gente não chega em lugar nenhum, porque não tem organização. Vamos fazer um percurso, que é o percurso da jornada da evolução rural. Ele vai passar por 6 marcos, e os grandes protagonistas disso são as pessoas, as organizações, as comunidades e as cadeias de valor. Então eu gostaria de deixar aqui um pedido, gostaria de deixar um convite para todos aqueles que têm alguma sensibilidade com o setor agropecuário, especialmente aos técnicos da extensão rural. Nós vamos estar falando coisas que podem ser muito bem associadas ao brilhante trabalho que já fazem. Nós gostaríamos muito de chamar os dirigentes das organizações, associações, cooperativas, sindicatos. Nós gostaríamos muito de contar com os produtores, com as mulheres do agro, com os jovens do agro, enfim. Estamos falando coisas que, modéstia à parte, temos, acho que a autoridade para fazer após trabalhar mais de 50 anos nesse setor. E estamos aí tentando desenvolver alguma alternativa que você faça essa alternativa sem ter que estar nem pregando retrocesso em relação ao agro que está estabelecido, nem estar buscando trabalhar com viés ideológico, mas simplesmente vindo somar, vindo trabalhar para que a gente possa realmente dar um pouco mais de atenção ao nosso microcosmo que nós vamos estar trabalhando. Então, eu gostaria de dar as boas-vindas a você aí que está aí no nosso canal, a Agrogestão em Pessoas, te pedir para deixar aí o seu like, para fazer inscrição, para vocês não custa nada e para a gente ajuda muito, né? A gente ter o canal aí para que mais pessoas assistam isso, para que mais pessoas, para que o nosso produto seja entregue para mais pessoas e também até como fator motivacional para uma pessoa aí que já está com uma certa idade trabalhando aí, às vezes a gente precisa de buscar um pouco mais de motivação. Então, queria muito pedir para você, se achar o que nós estamos dizendo, tá certo, compartilhar, deixar seu like, enfim. Eu sou Edson Fontes, né, engenheiro agrônomo há 50 anos, conforme eu disse, trabalhando aí, sempre voltado para atividades mais locais. Então, eu fiquei muitos anos muito na linha de frente, embora tenha também assumido alguns cargos aí de coordenação, de secretário e tal, mas sempre trabalhando muito na linha de frente. Então eu acho que a gente sabe o que está falando para as organizações com as quais trabalhamos, de centenas delas, trabalhamos com mais de 1000 e tantos treinamentos. Então o fato é que a gente gostaria muito de contar com o apoio de vocês para que a gente possa estar realmente desenvolvendo esse trabalho, que ele está todo já hoje aí, conteúdo praticamente todo produzido, conforme vocês vão ver. Então venham conosco, roda a vinheta. Então, dentro desse trabalho aí que nós estamos desenvolvendo, eu poderia dizer que ele tem aí 3 grandes questões para a gente deixar mais claro. A primeira é a questão da evolução rural, conforme nós já falamos, já conceituamos. A segunda é a questão do microcosmo rural, vamos ver o que é isso. E a terceira é a metodologia ou método
com o qual nós vamos também mostrar para vocês. O microcosmos, quando a gente pega a palavra microcosmos, a gente está falando o seguinte: cosmos é mundo, é sinônimo de mundo, e micro é algo pequeno. Então, se eu estou falando de microcosmos, eu estou falando de um mundo pequeno, ou de um pequeno mundo, de um lugar que é nosso, de um lugar que é meu, lugar que nós produzimos, que nós vivemos, que nós convivemos, que nós nos relacionamos. É um lugar onde a gente produz, onde a gente interage com as outras pessoas, onde a gente interage com as organizações, pertence a muitas delas, onde a gente interage com as nossas comunidades e a gente interage com as nossas cadeias de valor, que é, na verdade, aquilo que a gente produz: o café, o milho, a soja, o trigo, o arroz, feijão, etc. Nós temos aqui, hoje, um grande debate envolvendo o macro-agro, que está correto porque ele hoje assumiu um papel muito relevante no nosso país, na nossa sociedade. Mas às vezes se dá um pouco menos de atenção ao nosso microcosmo rural. Então esse microcosmo rural, que ele é formado pelas pessoas, por organizações, por comunidade e pelas cadeias de valor, ele precisa de ter uma atenção maior no sentido de evoluir. Porque a partir do momento, conforme nós vimos, se eu faço a evolução das pessoas, eu acabo evoluindo as organizações. Se eu evoluo pessoas e organizações, eu vou evoluir as comunidades, e se a gente fizer isso, a gente consegue fazer com que as nossas cadeias de valor tenham mais dinamismo e nós podemos aproveitar mais as oportunidades do agro e mais ter inclusão de mais pessoas, ao invés de ter somente hoje, por exemplo, 8% das propriedades rurais ficando com 85% do valor bruto da produção, ficando com os 1,8% dos municípios com 1/3 do valor bruto da produção. Então, para que a gente trabalhe isso, buscando a evolução, nós procuramos trabalhar um método. E o que é um método? O método, na verdade, é um meio para que você possa atingir um fim. O método é uma série de proposições, né? Ele deve ser feito em sequência, para que você possa atingir objetivos, para que você possa ter resultados. E nós fizemos esse método embasado em duas grandes pernas, ou duas grandes formas de pensar, que exatamente a gente pode colocá-lo, né? São 6 componentes, na verdade a gente trabalhou com 3 na área de visão e 3 na área de gestão. A visão significa você fazer prospecção, você sonhar, você idealizar. E a gestão significa mais o pé no chão, você exatamente buscar ter profissionalismo, um pouco mais de gerenciamento das coisas, para que você não está aí sonhando em vão, trabalhando com utopias. Então você busca ter visão, e ao ter visão você percebe, você se situa, você vê a direção que você quer ir, você prepara o terreno, e a partir daí você começa a se capacitar, a agir e colher os resultados, colher os frutos, e assim construir o futuro. E aí essas duas frases aí eu acho que representam isso muito bem. Ter visão sem gestão gera apenas boas intenções. É meio que sonhar. E ter gestão sem visão gera esforço sem direção. Você bate a cabeça, mas está indo no lugar errado, sem ter uma perspectiva. Então as duas coisas juntas, ela é equilibrada, ela pode realmente nos fornecer um caminho muito interessante, que é exatamente o que está proposto, para que a gente tenha condição de fazer uma jornada com os marcos, tá dizendo aí, e esses marcos vão estar passando por esses elementos. Então, esse método ele visa o seguinte: você tem os 4 elementos principais do nosso microcosmo, que são o quê? Pessoas, organizações, comunidades e cadeias de valor. E em cada um desses elementos, nós vamos fazer uma jornada, nós vamos fazer uma trajetória com os marcos. Quais são esses marcos? Primeiro, a importância. Nós não vamos trabalhar algo que não tenha importância. Então precisamos de definir bem a importância, até para alguns casos levantar a autoestima das pessoas, das organizações, da comunidade, ver a importância de uma cadeia de valor, de uma cultura de soja, de milho, de café. Então a importância é fundamental para que a gente realmente esteja trabalhando em alguma coisa que vale a pena. Segundo, vem o diagnóstico. É nós nos posicionar, saber qual que é o nosso ponto A, qual que é o ponto de partida, quais as nossas fortalezas e as nossas fraquezas. Depois nós temos a formação, que é exatamente a formação da nossa identidade, é o nosso posicionamento estratégico. É o que eu posso entregar hoje enquanto pessoa, enquanto organização, enquanto comunidade, enquanto cadeia de valor. A partir desse momento eu passo para o segundo
para a segunda parte, então até aí eu estou na visão, então eu passo agora para a parte da gestão, onde é que eu busco o aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento, por exemplo, das pessoas, fazendo com que elas se tornem visionárias e competentes. Aperfeiçoamento das organizações, para que elas possam liderar e gerenciar ao seu entorno, ao seu negócio e também ao seu entorno. Comunidades, para que elas possam ser revitalizadas, algumas delas, e ser mais inclusivas. E as cadeias de valor, gerando emprego e renda. E aí eu vou para o quinto marco, que é a transformação. E essa transformação, ela traz para a gente duas coisas muito importantes. Primeiro é um conjunto de estratégias, para mim buscar de fato a diferenciação. E depois um conjunto de passos, a gente na verdade trabalha com 10 passos, criando um roteiro para começar a jornada. E com tudo isso a gente vê os resultados. Resultados esses que são já colhidos em cada um desses marcos e a gente ainda deixa 2 grandes resultados para metaforicamente a gente falar, olha, nós precisamos de ter uma grande conquista, que a gente chama de conquistar a princesa, e resolver um grande problema que é matar um dragão. Então essas são as proposições que nós colocamos em termos de todos esses elementos. No entanto, quando eu estou trabalhando com os elementos, eles também podem se segmentar, e fazem isso na prática, e ao se segmentar, eles podem, cada um deles também, cumprir essa trajetória. Então, por exemplo, eu posso criar uma trajetória para o produtor rural, criar uma trajetória para o trabalhador rural. Trajetória qual? Passando por importância, pelo diagnóstico, pela formação, pelo aperfeiçoamento, pela transformação e, finalmente, colhendo os resultados. Qual outro que nós podemos trabalhar? Podemos trabalhar a mulher do agro, o jovem do agro, podemos trabalhar a secretaria municipal, podemos trabalhar a cooperativa, a associação, enfim, todos esses elementos, inclusive as cadeias de valor, podem passar pelos processos de evolução. E como você pode ter acesso a todo esse conteúdo? Você tem 2 linhas aí, você pode ter acesso não só pelos vídeos que nós estamos aqui conversando e outras postagens, como ter acesso principalmente através de uma série de e-books que nós já produzimos. Esses e-books eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Você já tem aí um e-book que é o e-book geral, explicando toda a proposta, inclusive para quem é consultor, para quem é extensionista, que pode replicar isso nos seus municípios. Você tem aí o e-book matriz das pessoas, também das organizações, também das comunidades e também aí das cadeias de valor. Então são 5 e-books. E nós temos aí, e estamos produzindo vários deles, e-book para cada um desses segmentos, para o produtor rural, inclusive e até mais especificamente para o produtor rural de café, para o produtor rural de leite. Nós temos já o e-book aí para as mulheres do agro e já temos também para a associação e também para as cooperativas e estamos construindo os demais e-books aí. A ideia é mais de 40, 50 e-books aí mais específicos. E alguns guias também, como, por exemplo, uma linha de orientação do voluntário do agro, o próprio guia para a evolução, para que as pessoas elas mesmas possam buscar sua autoevolução. Então você tem aí uma série de materiais bastante farto aí, que já disponível, e nós vamos estar disponibilizando sempre através aqui das nossas postagens e principalmente aí no link desse vídeo e de outros vídeos. Então gostaríamos de voltar a reforçar, deixe aí o seu like, faça a inscrição, venham conosco. Eu acho que nós temos uma trajetória aí muito bonita, muito bacana para a gente fazer junto. Nosso muito obrigado.